Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 26, 69, para que possamos ler essa porção ao nosso coração. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximou-se os que ali estavam e disse a Pedro: Verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então, começou ele a preguejar e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E, saindo dali, chorou amargamente. Sente glorificando a Deus. Pai, na tua presença mais uma vez nos encontramos como igreja para te adorar, para te exaltar, para bendizer. Entendemos que esse momento da palavra o Senhor fala ao nosso coração. Através do teu Espírito Santo, fala, Senhor. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos. Para que possamos voltar para a nossa casa, não da mesma forma como viemos, mas possamos voltar transformado pelo poder da tua palavra. E você diz: Glória a Deus. Amém. Amado, estamos vivendo um tempo decisivo em que nós estamos vendo rumores de guerra. Estamos vendo também rumores de escassez. Logo, pode também haver a fome sobre a terra. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão falando palavras contrárias a respeito do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo um tempo em que está aumentando cada vez mais a frieza espiritual no coração do homem. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão perdendo o desejo, o prazer, a satisfação, a alegria de sair da sua casa e vir render graças, vir render adoração, gratidão a este Deus. Diante desse cenário que nos envolve, nós precisamos trazer à memória as palavras de Jesus. Porque as palavras de Jesus é vida, é alimento, é paz, é gozo. E nos traz a esperança para que possamos não desanimar, não esfriar, não viver uma vida morna, como muitos têm se encontrado. Preocupados, agitados, agoniados, aflitos. E cada vez mais se perdendo daquilo que Deus tem para ele, daquilo que Deus o chamou, daquilo que Deus colocou diante dele como uma porta. E essa porta diz que entrará e sairá e encontrará pastagem. Então, nós estamos na casa do Senhor e nós entendemos a importância de estarmos aqui. E nosso coração se alegra. Foi falado aqui claramente em que Jesus foi convidado para estar na casa de um homem. Este homem, ele tinha um título. Este homem, ele tinha um conhecimento. Este homem, ele tinha uma influência.
E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele chamou Jesus para ir na casa dele. Porém, este homem não tratou Jesus como era digno de ser tratado o Senhor Jesus, mas tratou Jesus com desprezo, tratou Jesus com indiferença, tratou Jesus com completamente desejo de mostrar para Jesus que Jesus era inferior a todos os outros que entraram na casa dele. Por quê? Porque ele não honrou Jesus com a honraria que era devida de um convidado. E muito mais este convidado, que era o Filho de Deus, ungido, aquele ao qual Israel esperava. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que este homem, por ter um olhar distorcido, embaçado, a respeito de Jesus, a Bíblia nos diz que ele tratou Jesus com indiferença. Diante dessa passagem, nós podemos ver que é isso que acontece com muitos que têm expressado uma fé, dizendo que acredita ser cristão, porque vive no Brasil. Acredita ser alguém que tem uma esperança da ressurreição, porque vive num país onde nós acreditamos ser um país cristão. A palavra do Senhor vai dizer que este homem foi exortado por Jesus, porque Jesus falou para ele: eu entrei na tua casa e você não me saudou, você não lavou os meus pés, você não fez aquilo que era digno de um convidado. Portanto, eu entendo porque você age assim, porque você tem riqueza, porque você tem título, porque você tem fama, porque você tem casa, porque você tem emprego, porque você tem tudo que você deseja. E isso te dá o direito de você acreditar que deve me tratar com indiferença, deve me tratar com desprezo, deve me colocar na última fila das prioridades que você tem para a sua vida. Pois bem, quando nós olhamos o cenário, Jesus exortando aquele homem, exortando aquela pessoa, nós precisamos entender que Jesus quer falar para uma geração: cuidado, como você está me tratando quando eu entro na sua casa. Cuidado, como você está me tratando quando eu envio um servo meu para falar a respeito do meu reino. Porque se você rejeita um servo meu, você está rejeitando a minha pessoa. Então, quando nós estamos aqui, nós devemos realmente olhar para essa passagem que foi falada no início do culto e nos posicionar e nos derramar com toda alegria, com toda satisfação, com todo prazer de estar aqui dizendo: Senhor, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas hoje eu quero me derramar na tua presença. Hoje eu quero dar o melhor para o Senhor. Amado, por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo, ele já estava falando no início do culto, trazendo para nós mais e mais uma confirmação daquilo que ele quer para nós nesse tempo como igreja. No tempo em que eu estou falando que está se aproximando os sinais da vinda dele. Em tudo aquilo que nos envolve, está nos mostrando que as coisas estão se aproximando para o advento, do arrebatamento da igreja, onde nós precisamos estar voltados realmente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A nossa empolgação, o nosso ânimo, o nosso prazer, a nossa motivação deve estar exclusivamente em estar na presença dele e adorando a ele. É por isso que Deus já começou falando para nós: preste atenção na postura desta mulher, porque verdadeiramente há salvação para aqueles que encontram meus pés e se derramam diante dele. Há salvação, porque reconhece quem eu sou. E quando nós entendemos isso, nós vamos olhar nessa passagem que eu acabei de ler. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 69. A Bíblia nos diz, nesse mesmo Evangelho de Mateus, se eu não me engano, no capítulo 16,
vai contar a história que Jesus, querendo saber se as pessoas tinham conhecimento dele, provavelmente deve ser devido como o fariseu tratou, com indiferença. Jesus queria saber dos discípulos. Quem diz os homens ser o filho do homem? A palavra do Senhor nos diz que os discípulos levantaram e disseram, uns estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és Jeremias. E Jesus, olhando para os discípulos, disse, mas vocês, quem dizes vocês ser a minha pessoa? E a Bíblia nos diz que Pedro, este Pedro, se levantou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ao ver Pedro expressando isso, dando essa declaração de fé, dando essa declaração de confiança, que aquele que estava diante dele era o Deus que se fez homem, Pedro, Jesus vai lançar uma palavra profética dizendo, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelaste isso, foi o meu Pai, Pedro, que te deu a entender, o Espírito Santo te deu essa iluminação, essa revelação, para que você enxergue quem eu sou, porque você está dizendo que eu sou Cristo, porque você entendeu. Eu entendo que a partir dessa revelação, eu vou edificar a minha igreja. Eu vou estruturar a minha igreja. Pedro, a partir de você, você será um fragmento, você será um pedaço da rocha que eu vou estabelecer, que é a rocha eterna. A minha igreja será esse baluarte que vai anunciar isso. Que eu sou Deus que se fez homem, eu sou Filho de Deus, eu sou o Senhor, eu sou o Salvador, eu, Pedro. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro, logo após dessa expressão, ele foi influenciado pelo diabo. No momento em que Jesus, entendendo que os discípulos olharam para ele, e compreenderam que ele era o Cristo, Filho de Deus, Jesus expõe para todos os seus discípulos o que iria acontecer com ele, sendo Cristo. Nós estamos indo para Jerusalém e eu vou ser entregue na mão do gentio. Eles vão fazer na minha vida tudo aquilo que está escrito. Eu vou sofrer a morte de cruz. E no momento que Jesus fala para todos aqueles seus discípulos, qual era o projeto que Deus tinha na vida de Jesus para a salvação do mundo, que era a sua morte. E depois da sua morte ele ia ressuscitar, trazendo sobre todos a redenção. Pedro vai indagar, de maneira nenhuma, mestre. De maneira nenhuma isso pode acontecer contigo. Não, mestre, não pode. Amado, precisamos entender urgentemente como é que Deus nos vê, como é que Deus nos enxerga no momento que Pedro, pelo Espírito Santo, teve a revelação. Quando Pedro disse que você é o Cristo, Jesus olhou para Pedro e falou, a partir desse entendimento que você teve, Pedro, dessa revelação, eu vou trazer uma igreja onde as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Por quê? Porque será uma igreja que será estruturada na minha pessoa. Quando nós entendemos que Pedro indagou, nós precisamos entender que a igreja que está sendo estabelecida por Jesus, quando ele falou, eu edificarei, eu elevarei, eu estruturei uma igreja, essa igreja deve estar em concordância comigo, concordância com minhas palavras, concordância com o projeto que Deus tem para ela. Não podemos de maneira nenhuma olhar esse entendimento de outra forma. Quando Jesus ouviu Pedro falar, tu és o Cristo, Jesus falou para Pedro, Pedro, você vai fazer parte do projeto que Deus tem na terra. Amado, você vai entender o que Deus quer falar ao nosso coração. Quando Deus deu para Pedro a revelação de quem era Jesus, Jesus compartilhou para Pedro
aquilo que ia acontecer com ele. E disse para Pedro: Pedro, eu sou a rocha. Você também vai fazer parte, você vai ser um fragmento dessa rocha. Jesus estava querendo dizer para Pedro: Pedro, entenda algo. Aquilo que eu vim viver, a igreja vai dar continuidade. A igreja não deve pensar que deve viver para si mesmo. A igreja não deve viver de forma contrária à vontade e o projeto de Deus. Pedro, quando eu estou dizendo que você vai ser parte desta igreja, você não pode de maneira nenhuma dar vozes às pessoas que te envolvem, que não têm a revelação de quem eu sou. Pedro, quando você ser aquele que vai ser participante dessa igreja, você não pode de maneira nenhuma deixar que Satanás coloque no seu coração outro projeto que venha a ser contrário à palavra de Deus. Portanto, entenda, Pedro, que você vai ser a igreja. Você vai ser participante dessa igreja, que as portas do inferno não prevalecerá. Amado, quando nós olhamos para Jesus falar isso para Pedro, nós precisamos entender algo. Quando Deus ele chama o homem, ele não chama o homem pela sua qualidade. Deus não chama o homem pela sua potência. Deus não chama o homem porque tem conhecimento. Quando Deus ele falou isso para Pedro, dizendo que ele edificaria a sua igreja, ele estava dizendo para Pedro: eu vou escolher você, Pedro, porém não será na força do teu braço, mas você entendeu que quando você recebe a presença do meu Espírito Santo, você age da forma de Deus, e você vê a minha pessoa como eu o sou. Amado, o primeiro ponto que nós precisamos entender para que possamos nesses últimos dias ser igreja, que Jesus falou que ia edificar, que ia levantar para manifestar a vontade de Deus. Uma igreja perfeita. Quando nós falamos que devemos ser uma igreja perfeita, nós devemos entender que Jesus falou que Pedro seria um fragmento dele. Pedro seria uma extensão dele. Logo, Pedro deveria ser perfeito. E quando nós falamos que Deus poderia ser perfeito, nós deveríamos entender que Pedro, ele tinha um coração dividido. Isso é um problema muito grande para a igreja. Coração dividido. Amado, se você tem a revelação de quem é Jesus, você precisa entender que seu coração não pode estar mais dividido. Quando o nosso coração está dividido, o diabo ele tem facilidade de entrar e colocar na nossa vida, colocar na nossa mente, muitas das vezes, através de coisas e situação, que aquilo que eu e você vai fazer não tem sentido, não tem propósito nenhum de glorificar a Deus. Amado, quando nós entendermos que Deus está dizendo para mim e para você, eu vou levantar uma igreja perfeita. E quando fala que uma igreja é perfeita, é uma igreja que arde, que queima para um único propósito: glorificar a Deus através da sua vida. Entendermos que Jesus falou: eu vou edificar uma igreja, é entender que toda a igreja que é edificada por Jesus tem essa mentalidade. Todos aqueles que compreendem que Jesus Cristo é o Senhor, entende que a sua vida agora reflete o reino desse Jesus, a vontade desse Jesus. Então, primeira coisa que nós devemos entender, que como igreja, nós devemos arder, queimar, inflamar, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado, e a vontade de Deus prevaleça diante das lutas, diante das provas, diante das perseguições, diante das afrontas, diante das rejeições, diante de qualquer situação que venha à nossa vida. Nós devemos colocar a vontade de Deus acima de todas as coisas. Amado, entenda isso.
Ser perfeito é andar em concordância com a vontade de Deus. A palavra do Senhor vai dizer claramente que este Pedro não era perfeito. Deus, Ele não quer pessoas divididas, mas pessoas inteiras, pessoas perfeitas. Deus não quer pessoas com olho no mundo e as mãos querendo a bênção dEle. Deus não quer pessoas com os pés no mundo e as mãos, quando a Bíblia nos diz que devemos cortar aquilo que nos faz errar. Então Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: seja a igreja que eu quero mostrar para o mundo edificada, aonde as portas, aonde as palavras, aonde a proposta, aonde as propagandas do diabo não prevalecem sobre a tua vida. Mas você é perfeito, você anda em concordância com Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer claramente. Dessa forma, que Jesus falou, eu edificarei. Isso é a constância. Eu vou edificar, eu vou mostrar para a minha igreja, que a minha igreja deve ser um fragmento. Jesus repreendeu Pedro, quando Pedro queria mostrar para Jesus, que não valia a pena entregar a sua vida para que o nome de Deus fosse exaltado sobre Israel. Amado, vivemos um tempo em que as pessoas não entendem isso. Que ser perfeito é andar em concordância com a palavra de Deus. No livro de 1 Samuel 15, 22, existe um momento ali que vai nos dizer algo. Esse que obedecer é melhor do que sacrificar. Quando Jesus falou que ia edificar a sua igreja, ele queria uma igreja que entendesse isso. Ele quer a obediência da sua palavra. Ele quer colocar a vontade de Deus acima de qualquer circunstância. Essa é a igreja que Deus quer. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós entendemos perfeitamente que a nossa vida é uma vida de sacrifício às palavras de Deus. Amado, encontramos uma igreja que não entende isso. Jesus falou que ia edificar uma igreja que era fragmento dele, que era pessoas que manifestavam a vinda dele e aquilo que ele viveu na terra. Esta é a igreja que Jesus quer ver nesse tempo. Uma igreja que vive uma vida de sacrifício e obediência. Se nós entendermos, Jesus, através do seu sacrifício na cruz, falou claramente muito mais, se nós entendermos, do que o sermão. Porque quando Jesus falou para os discípulos, aquela multidão que estava em volta, dessa forma, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu neles. No versículo 60 de João capítulo 6 vai dizer assim, muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Quem pode ouvir? Se vocês não comerem a minha carne e beber o meu sangue, vocês não têm parte comigo. Os discípulos falaram, duro são para nós essas palavras. Mas no momento em que eles viram Jesus sacrificando na cruz, no momento que ele viu a vida de Jesus sendo entregue para salvar eles, a Bíblia nos diz que foram atraídos a Jesus. Amado, entenda algo. A vida de Jesus é a rocha. Nós somos o fragmento dessa rocha. Não adianta nós ficarmos com o sermão, muitas das vezes duro, muitas das vezes criticando, falando, e a nossa vida também não é um sacrifício de obediência da palavra de Deus. Não adianta nós errarmos e querermos ser a igreja que Jesus falou que as portas do inferno não vai prevalecer. É tempo de nós sacrificarmos. É tempo de nós obedecermos. É tempo de nós nos entregarmos aquilo que Deus requer para nós. Mas precisamos entender isso. Que Pedro, ele não era perfeito. E também ele não era corajoso. Quando nós lemos
No capítulo 26 de Mateus, nós vamos ver um Pedro. Um Pedro que vivia de palavras. Um Pedro que vivia simplesmente de falar para querer se engrandecer muitas das vezes, porque não era um crente firmado na revelação do que era ser igreja que agrada a Deus. Um Pedro, no momento que Jesus falou, vocês vão me negarem, vocês vão me deixarem, vocês vão abrir mão. No momento que vier a adversidade, Pedro bateu no peito e falou, eu, Senhor, ainda que todos venham te negar, eu jamais farei isso, eu, Senhor. Encontramos uma geração de pessoas que gostam de se expressar, que gosta de se exaltar, que gosta de falar, dizer que é aquilo que muitas das vezes não é, só para ser promovido, só para ser aplaudido, só para ser aceito, só para mostrar algo daquilo que muitas das vezes eleva o seu ego, mas que não glorifica a Deus. Porque o que glorifica a Deus é uma vida de obediência da sua palavra, acima de todos, acima de tudo. A Bíblia nos diz que Pedro, querendo sobressair sobre os seus irmãos, sobre os discípulos, que ainda não tinha plenamente a revelação de quem era Jesus, e não tinha o fogo da presença do Espírito Santo, Pedro vai querer sobressair dizendo, eu não, Senhor. Eu sou capaz de dar a minha vida, eu sou capaz de morrer, mas de maneira nenhuma deixarei que o mal chegue. De maneira nenhuma eu te negarei, de maneira nenhuma eu retrocederei, de maneira nenhuma eu falarei que o Senhor não é o meu Cristo, que o Senhor não é o meu Deus, que o Senhor reina sobre a minha vida, que o Senhor veio em carne para morrer na cruz e pagar os preços dos meus pecados. De maneira nenhuma eu trocarei o Senhor por um relacionamento, por um momento de prazer, por qualquer coisa que venha atrair meu coração, dada pelo diabo. De maneira nenhuma. Eu não, Senhor. Ainda que todos deixem, eu não trocarei o Senhor por migalhas. Eu não trocarei o Senhor pela riqueza desse mundo. Eu não. Amado, encontramos pessoas dessa forma, porque elas ainda, muitos não entenderam que não é a palavra que Jesus quer. Não é a palavra que Jesus quer da igreja. Jesus quer da igreja uma entrega. Jesus quer da sua igreja que Ele está edificando, porque se é Ele que está edificando, Ele quer o resultado daquilo que Ele foi na terra. Ele foi alguém que deu a sua vida para glorificar o nome do Pai. E a oração que Ele fez, Pai, eu quero que eles venham ser um, como eu sou contigo. E no momento que nós encontramos aqui, a Bíblia nos diz que Pedro, vendo Jesus sendo levado pelos soldados romanos, sendo levado para sofrer a condenação, para sofrer aquilo que Jesus havia falado. A Bíblia nos diz que este Pedro, no momento que se aproxima uma criada, a Bíblia nos diz que Pedro, no momento que a criada se aproxima e disse, também tu estava com Jesus, o Galileu. Amado, quando se fala Jesus Galileu, queria dizer com aquele Jesus insignificante, aquele Jesus da ralé, aquele Jesus lá da Galileia, excluído, aquele Jesus que não tem importância, você estava com aquele Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que no momento que Pedro ouve aquilo ali, que ele estava com Jesus, diante do cenário que o envolvia, ele retrocedeu tudo aquilo que ele havia falado de Jesus, no capítulo 16. Tu és o Cristo, Filho de Deus. A palavra de Pedro para essa criada foi dizendo, eu não conheço. Versículo 70, ele porém o negou diante de todos. Amado, um momento propício para ele dizer aquilo que ele queria dizer para os seus discípulos, para dizer para os seus irmãos. Momento propício, estava todos ali. Ele poderia dizer aquilo que ele disse de Jesus. Mas Pedro retrocedeu e negou. Não sei o que diz. E saindo para uma parte maior,
foi-lhe visto por outra criada, ao qual disse ao que ele estava. Este também estava com Jesus, o Nazareno, com aquele Jesus insignificante de Nazaré. Pode vir alguma coisa que preste de Nazaré? Essa era aquilo que a sociedade prega, o sistema prega, os reis desse mundo pregam a respeito de Jesus. Foi um que nasceu lá em Nazaré, um Zezinho, que se diz mestre, que as pessoas o adoram. Amado, nós precisamos nesses últimos dias começar a intensificar que a igreja que Jesus está edificando, a igreja que está pronta a dizer: Ele não é aquilo que vocês pensam a respeito dele. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus de toda a terra, Ele é o Filho de Deus que se fez homem para trazer salvação. Deus está edificando uma igreja nesse tempo que queira falar diante de todos quem Ele é. Oh, aleluias. É por isso que nesse tempo nós precisamos multiplicar a nossa oração, a nossa vida espiritual, porque está chegando o tempo em que muitos vão apostatar da fé. E que possamos não nos encontrarmos como este Pedro, que teve a primeira oportunidade de ganhar uma multidão que ali estava em volta e ele negou. Teve a segunda oportunidade de ganhar novamente outra multidão e ele o negou. E na terceira vez, vai dizer, no 72, e 73, logo depois, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro, entenda que era muita gente, disseram, não foi uma pessoa só, verdadeiramente és também um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então, começou ele a praguejar. Não sou não. Eu não conheço esse homem, eu não tenho conhecimento, vocês estão equivocados. E a Bíblia não diz que ele começou a temer, vamos dizer assim, a retroceder, a jurar. Eu não conheço este homem, eu não tenho conhecimento deste homem. Você andou sobre as águas, você viu a multiplicação de peixe, você viu ele ressuscitar a filha de Jairo, você viu as curas, você viu os leprosos dizer que foi curado, você viu os sinais, você viu ele dizer, você viu ele ser transfigurado naquele monte para você, como você verdadeiramente vê a dizer isso, que não conhece ele. É porque o diabo, ele sabe, ele continua a querer se andar com pessoas que se encontram ainda divididas. Amado, que nesses últimos dias a tua oração e a minha oração vem dizer: Senhor, me faz perder o amor pela vida, porque o que nos espera é pessoas querendo ver realmente se esse Jesus que nós prega, se esse Jesus que nós canta, está às nossas mãos, está aos nossos pés, está aos nossos olhos, tudo diante dele, como foi aquela mulher do início. Se o nosso cabelo, se as nossas lágrimas, tudo que eu tenho está diante dele, porque eu tive a revelação de quem ele é. No momento em que Pedro nega Jesus por 3 vezes, se cumpre a palavra, o galo vai cantar, Pedro, e vai revelar para você que você precisa mudar o nível da igreja, que será fragmento do que eu fui na terra. E Pedro imediatamente, após negar Jesus por 3 vezes, saiu chorando amargamente.